E aí, galerinha do canal, salve, salve, mais um videozinho aqui na área para vocês, pessoal. Para vocês que não me conhecem, meu nome é Diego Schneider e eu moro aqui em Portugal há mais de 4 anos. Conto um pouquinho para vocês a história de um brasileiro aqui em Portugal, a história de um brasileiro aqui na Europa. Então bora pro vídeo. Bom, pessoal, custo de vida em Portugal em 2023 para imigrantes, né? Vamos bater um papo também sobre isso, que é uma grande informação, é uma construção muito boa de ideias para falar para vocês que pensam em morar em Portugal ainda nesse ano de 2023. Bora lá. Bom, pessoal, para começar, todos nós sabemos que o custo de vida em Portugal ou em qualquer país, para qualquer imigrante, ele pode variar em vários fatores, né? Sendo eles alimentação, alojamento, saúde, educação e transporte. Claro que existe muito mais, mas esses são os 5 pilares que sustentam o básico do básico, né? Então a gente vai bater um papo sobre isso aqui hoje. Eu vou explicar para vocês. É claro que estamos levando em consideração a inflação que vive Portugal e todo o mundo, né? Devido a vários fatores que todos vocês já conhecem, como estão acontecendo aqui na Europa. Então, vamos bater esse papo esperto com vocês aí agora. Bom, pessoal, alojamento, cara. Alojamento para mim é o principal pilar, né? Quando se fala em custo de vida para imigrantes. Sabemos que Portugal vive uma bolha imobiliária, tá? Muito concreta, muito sólida em relação às altas dos valores dos arrendamentos, tá? Tá difícil realmente conseguir casas para arrendar com valores justos, tá? Casas existem para alugar, só que são valores bem fora da nossa realidade, né? Ou seja, você ganha aqui 1.000 euros, de repente, uma média, e vai pagar 800 euros num apartamento de 2 quartos. E olhe lá, né? Então, lógico que tem lugares que são menos, né? Mas depende do lugar, de repente você morar num vilarejo, um lugar mais distante, mas mais próximo à cidade, mais caro, tá? Então vamos botar aqui uma média, tá? Alojamento em Portugal. Vamos botar um apartamento T2 como base. Você pode encontrar apartamentos T2 por volta aí dos 300, 400 euros, vamos botar. Você acha ali bem longe, né, de 350, 370, né, mas é mais no interior, tá? E mais pro centro você encontra aí um T2 até, sei lá, 800, 900, 1.000, né, depende do tipo de T2. É muito difícil falar agora uma média de casas, de apartamentos aqui em Portugal. Mas é só para lembrar vocês que o preço está alto, tá? E sempre buscar lugares mais longe do centro. Quanto mais longe, mais barato o aluguel. Porém, entra a questão do transporte, de trabalhar, menos vaga de trabalho. Não é que não exista, tá? Mas claro que no centro da cidade existe muito mais vaga, muito mais oportunidade de trabalho do que num vilarejo mais distante do centro, ok? Lembrando também que hoje em dia os locatários, os donos, os senhorios, né, dos apartamentos, das casas, eles estão pedindo rendas adiantadas e calções, tá? Já tive várias situações aí onde imigrantes, não só brasileiros, tá? Imigrantes em geral, alugam casas aqui em Portugal, deixam as casas todas destruídas, toda suja, toda a parede, as coisas quebradas e vão embora sem dar nenhuma justificação, sem nem deixar em condições habitáveis, né? Ou condições mínimas, né? As condições que foram entregues. E com isso fizeram os senhorios aumentarem a quantidade de calções que eles estão pedindo. Existem situações que os senhorios pedem até 10 calções, tá? Existe. Vocês acham que não? Existe. Então é um cálculo muito simples de fazer. Imagina se você vai pagar 500 euros num T2, né? E o senhorio te pede 3 calções, você tem que ter 1.500 euros para entrar. Mais nada, sem conversa. Fora o resto das documentações que vão pedir. Muitas vezes pedem fiador, comprovativo de IRS, que é o Imposto de Renda do Brasil, comprovativo de trabalho, né, contrato de trabalho, enfim. Se tornou uma saga muito difícil conseguir casas aqui em Portugal. Para quem tem dinheiro, pessoal, é outra conversa, né? Eu acho que esse vídeo nem cabe para eles. Tô falando da galera que é miseravão, que é mais, né? Nós que comemos feijão com arroz e ovo, né? Então, tá um pouco mais difícil, mas essa é a vida de hoje em dia em Portugal. Alimentação. A alimentação em Portugal
continua ainda sendo, por mais que se alterou muita coisa, mas continua sendo para mim, na minha opinião, um dos carros-chefes, tá, do país, tá? Aqui você consegue comer bem, de qualidade e não gastar tanto. Porém, de uns anos para cá, com a inflação, com as coisas, os preços aumentaram. Mas ainda assim continua acessível a toda a gente, a toda a população em Portugal. Inclusive, você consegue ir almoçar fora facilmente, pagando entre os 8 e os 15 euros, por exemplo, comendo bem, tá, pessoal? Quando eu falo comer bem, eu falo comer salmão, camarão, bacalhau, entre outros pratos diversos que tem nessa cultura maravilhosa que é de Portugal. Inclusive, consegue jantar fora, mas aí vai do bolso, né, e do gosto de cada um. Mas Portugal te proporciona, sim, você ter uma alimentação boa. E uma dica que eu recomendo para vocês é ir ao supermercado. No supermercado você consegue comprar as coisas, consegue ter em casa e se alimentar como deve ser, né? Muita gente vai achar esse comentário fútil, né? Mas às vezes quem já viu ou quem já passou necessidade no Brasil sabe do que eu estou falando. Transporte público. Transporte público em Portugal é um transporte muito eficiente na maioria das vezes, tá? Existe sim seus gaps, existe sim suas falhas, que na minha opinião é a questão de nem em todo lugar tem, tá? Tem lugares que ou se tem, é muito demorado o acesso, e entra aquela questão das casas, né? Eu moro longe, pago mais barato, mas como é que eu vou trabalhar? Se só tem ônibus a cada 2 horas, por exemplo, né? Então, isso aí pode ser uma coisa que você tem que ir pensando da melhor forma possível. Morar longe, de repente ter um carrinho para poder ir, né, dessa forma, porque nos grandes centros o transporte funciona perfeitamente. É muito difícil atrasar, por mais que agora teve umas greves, né, pedindo melhorias, pronto, mas é direito do trabalhador, mas no geral funciona muito bem. Você consegue comprar um passe aí no centro de Lisboa, um passe, né, normal por €1,50, mais ou menos, e o passe mensal entre 30 a 40 euros, depende, né, de quanto você vai utilizar. Esse passe de 30 a 40 euros você pode tanto andar no seu distrito ou em todos os outros, pagando a mesma passagem, usando o mesmo bilhete mensalmente. Educação pública. A educação pública em Portugal, ela é muito boa e muito consistente, tá, pessoal? Por mais que estamos nesse momento, estamos falando em fevereiro de 2023, está havendo muitas manifestações dos professores pedindo reajustes salariais, pedindo melhores condições. Algo que eu particularmente concordo, porque o trabalhador precisa sim ser bem remunerado, precisa ser bem apoiado pelos governantes e pelos patrões, tá? Mas, se falando em qualidade de ensino, eu não tenho nada a falar, tá? Eu tenho um enteado de 15 anos e, cara, o ensino, né, eu pego às vezes para dar uma olhada ali com ele e eu vejo ele fazendo uns trabalhos que realmente são bem puxado, tá? É uma carga horária às vezes muito extensa, os horários que eles têm. Tem dia que ele tem aula tipo de 8 da manhã, vai até quase 6 da tarde, 4 da tarde, direto, só para almoçar. Então, um inglês muito bom, um francês muito bom. Então, é assim, eu fico muito orgulhoso de poder dar isso pro meu filho daqui a uns anos, né? Que ele poder ter um ensino melhor daquele que eu tive no Brasil. Apesar que as escolas públicas no Brasil também são muito boas, tá? Pelo menos é que eu estudei, o Ilha Miranda, para quem é de Porto Canoa, na Serra, no Espírito Santo, vai lembrar do Ilha Miranda. Então, é uma escola boa, referência lá na minha zona, né? Lembrando para vocês que aqui, diferentemente do Brasil, que existe o primeiro ano e o ensino fundamental e o ensino médio, aqui existe o ensino primário e o secundário, tá? O secundário, no caso, é a mesma coisa que o nosso ensino médio. É totalmente gratuito, tá, pessoal? A não ser que você escolha por colocar seu filho em uma escola particular, que eu acho que não é tão necessário, tá? Porque os ensinos, essa que é a diferença. O ensino do privado não foge muito do ensino do público. Então, vocês conseguem entender que vale muito a pena estudar em escola pública, sim. E é totalmente gratuito. Você começa a pagar taxas a partir da faculdade. São chamadas as propinas, que aqui normalmente são pagas uma vez por ano, podendo ser dividido ali em 2 vezes, mas normalmente você paga aí entre 600, 1.000, até mesmo 7.000 por ano, dependendo do curso, dependendo da nota que seu filho teve nos exames nacionais. Lembrando também vocês que, além de todos esses gastos nesses 5 pilares, também é bom adicionar os gastos para lazer, entretenimento e alguns tipos de serviço,
como telefonia, como gás, como Netflix, né, como uma TV a cabo, enfim. É bom você colocar que isso também vai, né, engrossar quando se fala em custo de vida em Portugal. E, no geral, o custo de vida português, né, a galera que vive em Portugal, é considerado um custo de vida moderado para outros países aqui da União Europeia. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Foi um vídeo assim que eu tentei ser um pouco mais explicativo, né? Um pouco mais um papo reto, né? Sem muita firula, para que vocês entendam realmente como é que é o custo de vida, como está o custo de vida em Portugal em 2023, tá bom? Se você curtiu, deixa aquele like, ajuda demais o nosso canal. Também se inscreve aqui embaixo, pessoal. Botãozão vermelho escrito inscreva-se, não custa nada. Dura 2 segundinhos, só clicar no botãozão vermelho, já é inscrito no canal. Tá tudo certo. Grande abraço para vocês, até a próxima. Valeu!